Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Nesta aula estamos trabalhando aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica, que é uma das clínicas das áreas ou setores das áreas das instituições hospitalares. Nesta aula especificamente vamos trabalhar o item 5 do seu material, noções de neoplasias. Vamos lá? Bem, as neoplasias de maneira em geral têm uma conceituação relacionada a câncer. Ok? Então, um significado direto relacionado a neoplasias a gente tem como câncer. Porém, existem alguns tipos que a gente tem que compreender e também diferenciar para poder atuar de maneira mais assertiva com os pacientes na clínica médica. Então, nesse sentido, a neoplasia, ela significa um novo crescimento. E como estamos falando aqui de células que vão desenvolver novos tecidos, neoplasia é um novo crescimento. Ok? No organismo, na prática, no organismo humano, existem formas de crescimento que são controladas, crescimento celular, e também não controladas. E as neoplasias estão muito diretamente relacionadas com os novos crescimentos não controlados. Então você pode encontrar também na literatura, em leituras que você possa fazer do estudo sobre esse assunto, escrito que uma neoplasia ou um câncer é talvez uma proliferação celular descontrolada ou não controlada, ok? Nesse sentido, então, nós temos alguns tipos de proliferação de um novo crescimento: hiperplasia, metaplasia, displasia, que são exemplos de crescimento controlado de células, ok? Isso acontece naturalmente no nosso corpo de maneira controlada e que não desenvolve nenhum processo de doença. Porém, as neoplasias, elas correspondem a formas de crescimento não controladas. E nesse sentido, na prática, elas são chamadas como tumores. Como é uma forma não controlada de crescimento celular, geralmente vai desenvolver uma massa, ok? Em alguma parte do corpo que a gente chama de tumor. Posso chamar então de câncer também esse tumor, professor? Pode. Ok? Independente do tipo que ele tenha, como a gente vai falar mais à frente. Nesse sentido, então, as neoplasias ou tumores, elas são classificadas em benignos ou malignos, tá claro? O que é benigno? Não vai desenvolver um processo de complicação tão grande para a pessoa, além de alguns aspectos mais simples como dor, incômodo, por exemplo, que pode apresentar, mas não vai desenvolver um malefício para a pessoa. Agora, o tumor maligno, por essa diferenciação, ele vai trazer vários aspectos complicadores para a saúde daquela pessoa, para o órgão relacionado que esteja ali próximo ou até mesmo enraizado esse tumor ou essa neoplasia maligna, e nesse sentido vai trazer alterações em várias funções corporais e até mesmo a morte da pessoa, ok? Vamos compreender essas diferenciações? O câncer, de maneira em geral, ele é a denominação genérica utilizada para tumores malignos, tá? Então é muito comum a gente ouvir, ele tem câncer. Significa que ele tem, então, um tumor maligno? Não. É comumente utilizado na prática, porém eu quero que você entenda que o câncer pode ser benigno ou maligno. Na prática, todo mundo, de maneira em geral, relaciona o câncer com um tumor maligno, mas entenda que existam os dois tipos. Ok? É como se fosse um dito popular, digamos assim. Falou em câncer, é um tumor maligno. Não necessariamente. Pode ter câncer para um tumor benigno, sim. E o estudo das neoplasias, o estudo do desenvolvimento, dos impactos, o que traz aí para o corpo das pessoas, o estudo relacionado a isso é chamado de oncologia. Vocês vão ter uma disciplina mais à frente de oncologia e cuidados com pacientes oncológicos, um setor de oncologia específico, e vocês vão poder aprofundar mais esse assunto relacionado especificamente à oncologia, ok? Nesse sentido, então, estamos fazendo a abordagem das neoplasias relacionadas à clínica médica. Bom, relacionando então o câncer e o crescimento celular, as células normais do nosso corpo, elas formam os tecidos do nosso corpo,
que o nosso corpo é formado por órgãos, que são formados por tecidos, que são formados por células, e essas células são formadas por vários outros componentes. Então, nesse sentido, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos formam um órgão, e um conjunto de órgãos forma o nosso organismo todo. Nesse sentido, então, as células normais, nesse processo de crescimento, elas são capazes de se multiplicar, ok? E esse processo de multiplicação, ele é natural. Nossa pele, por exemplo, quando precisa regenerar, a célula morta, obviamente, vai se desenvolvendo para o seu fim de vida, do ciclo de vida, e novas células vão se multiplicar, literalmente, para, obviamente, comparecer com esse fator de proteção da epiderme, por exemplo. E isso acontece com outras células do nosso corpo. A maioria das células normais, ela cresce, multiplica-se e morre. Esse é o ciclo de vida de cada célula no nosso corpo. Cada uma delas, do nosso corpo, tem um ciclo de vida e também um tempo de vida. Nesse sentido também, nem todas as células normais, elas são iguais. E aí, dessa forma, nós temos que nunca se dividem, como os neurônios, por exemplo. Os neurônios não se dividem, não fazem mitose, por exemplo, meiose. E aí você pode compreender que nesse processo de multiplicação celular, os neurônios não se reproduzem, ok? Outros exemplos são o tecido epitelial da pele, por exemplo, que se divide de forma rápida e contínua para manter essa barreira de proteção, que é a nossa pele no corpo todo. O que mais? Relacionado ainda ao câncer e crescimento celular, a proliferação celular ela não implica necessariamente em presença de malignidade. Então pode existir uma proliferação celular descontrolada, ok? Ou um pouquinho descontrolada, e isso não significa necessariamente que tenha malignidade nesse processo. Por isso que falamos que o câncer pode ser benigno ou maligno, ok? Tem um tumor benigno ou maligno. Nesse sentido, então, simplesmente responder às necessidades do corpo. Às vezes o corpo precisa proliferar mais rápido para fechar uma ferida. Então ele vai fazer esse processo de forma benigna, proliferando células mais rápido que o normal para poder fechar aquela ferida, ok? O que se entende por crescimento e desordem das células, ok? Desordenado das células. O crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células normais, ok? As células cancerosas, uma vez que morrem, elas continuam crescendo incontrolavelmente. Então, na prática, a célula normal, ela tem um ciclo de vida, ela se produz, se multiplica e morre. Produz, veio da produção, então ela nasce, se multiplica e morre. Nasce, multiplica e morre. Isso é o normal. E a célula cancerosa, ela não morre. Ao invés de morrer, ela continua se controlando, se reproduzindo incontrolavelmente. Por isso que é um fator importante e esse estudo é importante também para a gente. Diversos organismos vivos, eles podem apresentar em algum momento da vida anormalidade no crescimento celular. Existem vários fatores que podem estar relacionados e não tem um conhecimento claro do que pode desenvolver esse tipo de uma causa específica que pode contribuir para esse processo de desenvolvimento. E as células elas se multiplicam de maneira rápida, agressiva e incontrolável no câncer. Então o câncer é um desses transtornos aqui, que a gente está falando de multiplicação rápida, descontrolada, totalmente sem nenhum tipo de aspecto de previsão e formam uma massa, uma tumoração que pode ser até mesmo em várias áreas do nosso corpo. A proliferação celular, ela pode ser controlada ou não controlada. O crescimento controlado, ele tende-se a ser localizado e limitado. Por outro lado também, causa estímulos fisiológicos ou patológicos. Pode causar também por conta da localização, mesmo ele sendo controlado. Aqui nós temos um exemplo de maneira evolutiva, então, nós temos aqui uma célula geneticamente alterada. Então você consegue visualizar outras células aqui nesse tecido e tem uma das células que está com um desenvolvimento alterado. Ela pode evoluir para uma hiperplasia e ter uma proliferação um pouco maior sobre aquela célula. Mesmo assim, não está trazendo nenhum transtorno para a vida da pessoa, mas a pessoa tem um desenvolvimento geneticamente alterado de alguma célula, ok? E nós podemos ter a displasia. A displasia aumenta a quantidade da massa, você já vê que tem uma massa, tem uma quantidade maior também, obviamente, de proliferação de célula irregular. E o câncer in situ, em si, ele já tem uma proliferação exagerada, ok? De células cancerosas.
aqui a gente pode ter algumas massas, presenças de massas. Agora o câncer, ele já tem uma proliferação de células geneticamente alteradas de maneira exagerada, exagerada mesmo. E in situ significa que ele está situado, ele está paralisado em um único órgão, local ou tecido. E mais aqui, nós temos já o câncer invasivo, que seria a proliferação dessas células geneticamente alteradas que estão em contato com a corrente sanguínea. E nesse sentido, como vamos ver mais à frente, ela vai ter um crescimento muito mais desordenado, principalmente porque ela está sendo nutrida, e também está na corrente sanguínea a ponto de cair na corrente sanguínea essas células e ir para qualquer lugar do corpo. Essa é a lógica. E por isso a gente tem um processo de metástase, por exemplo. Tá claro? Bom, vamos lá. Classificação das neoplasias. As neoplasias elas podem ser benignas ou malignas. As benignas ou tumores benignos têm o seu crescimento de forma ordenada, organizadinha, e geralmente lento e expansivo e apresentam limites bem nítidos. Ela é limitada, ok? Então esse é o câncer benigno. Apesar de não invadirem tecidos vizinhos, né, podem comprimir órgãos subjacentes que estejam próximos daquela tumoração e trazer alguma alteração. Então, professor, o câncer benigno pode trazer sim alguns sinais e sintomas para a pessoa? Sim. Pode trazer algumas alterações metabólicas no corpo? Sim, por conta dessa compressão dos órgãos que estejam próximos do câncer benigno, ok? E quanto a gente tem um exemplo, o lipoma, que tem origem, por exemplo, no tecido gorduroso, o mioma, que tem origem no tecido muscular liso, mioma, o adenoma do tecido benigno de glândulas, que são alguns exemplos de neoplasias benignas. Em neoplasias malignas, nós temos também outros tipos de processos. Elas são tumores de maior gravidade, muito maior autonomia, são capazes de invadir tecidos vizinhos. E nesse sentido, ela tem uma capacidade maior de dispersão. Além dessa dispersão, ela causa metástase, que pode ir para outros órgãos ou outras regiões do corpo. E nesse sentido, podendo ser resistentes ao tratamento também e causar a morte do paciente, ok? Então aqui nós temos um exemplo de maneira gráfica para você compreender melhor esse processo. Aqui um tumor maligno, que ele é totalmente situado, ele está totalmente localizado, tem uma proliferação controlada, mas ele está localizado. E aqui a gente tem um outro exemplo de um tumor maligno, que ele cresce de maneira desordenada, não tem uma lógica nesse crescimento, ok? E também nós temos aqui, relacionado ao câncer in situ, mas que tem, obviamente, um processo invasivo no corpo. Então, como eu disse no outro exemplo, nós temos aqui um câncer que tem acesso à corrente sanguínea. Nesse processo da corrente sanguínea, né, artérias e veias, esse tumor original, que ele foi localizado em uma única localidade do corpo, ele tem uma célula ou várias células tumorais que caem na corrente sanguínea e vão para várias outras regiões do corpo. Nesse sentido, vai existir essa eliminação da célula tumoral. A célula imune vai tentar fazer o combate também de algumas células que estejam na corrente sanguínea, porque lá também tem células de defesa, mas vai depender muito do processo de resposta imunológica também do organismo. Porém, também, a partir desses capilares, pode ir sim essas células daquela origem tumoral invadir um outro tecido mais próximo, até um pouco distante do corpo, um tecido normal e causar a metástase, ok? Então ele começa a literalmente irradiar. Então câncer maligno por células malignas, a neoplasia por células malignas, tem essa capacidade de dispersar para outros tipos de tecidos mais próximos e quando cai na corrente sanguínea pode aparecer em outras localidades do corpo. Tá claro? Ok? E aqui a formação do câncer. Nós temos as células normais do nosso corpo. Nós sofremos, a partir daí, um primeiro tipo de mutação, uma alteração genética nesse processo celular. Uma segunda mutação que também sofre esse processo de alteração celular. Uma terceira mutação, uma quarta mutação, e aí nós temos uma célula neoplásica que pode se diferenciar em benigna maligna, mas se ela for maligna vai causar todos aqueles processos que falamos anteriormente. E o processo de oncogênese, que é o processo de desenvolvimento dessas células, ele tem um estágio de iniciação, os genes eles sofrem a ação de agentes cancerígenos, né, das células normais. Existe um estágio de promoção da oncogênese. Os agentes oncopromotores eles ajudam na célula
já alterada e vão proliferando nessas células normais também a se modificarem como células cancerosas. E o estágio de progressão caracteriza pela multiplicação descontrolada dessas células. Elas começam a se proliferar de maneira totalmente descontrolada. E aí, é claro, dependendo da região, esse tumor original pode dispersar para várias outras regiões. Então pode acontecer lá no cérebro, uma metástase, lá na medula óssea, lá nos linfonodos, na pele, no fígado, nos ossos de maneira em geral, ovários, no peritônio, na cavidade abdominal, na pleura dos pulmões, no pulmão também e linfonodos de maneira em geral. Bom, só para a gente ter uma ideia relacionada aos casos de câncer, cerca de 80 a 90% dos cânceres, eles são associados a fatores externos do nosso corpo, ou seja, fatores ambientais. Nesse sentido, nós temos tabagismo. Então, o fumante, ele pode sim estar nessa estatística, porque 80 a 90% das pessoas que desenvolveram câncer eram fumantes. Então ele pode desenvolver, obviamente, algum câncer em alguma localidade do corpo que não necessariamente seja pulmão. O alcoolismo, da mesma forma, é uma forma de ação externa ao corpo que vai causar alguma agressão e pode desenvolver o câncer. A exposição excessiva ao sol, alguns vírus também podem contribuir para a leucemia, câncer do colo do útero relacionado a HPV, por exemplo, os cânceres de fígado relacionados às hepatites virais, por exemplo. A irradiação, ela também pode causar o câncer, por exemplo, a irradiação solar, a exposição constante por um longo período de tempo do sol e também outros processos de radiação. E as causas internas, esses são os fatores internos, e as causas internas estão relacionadas com hormônios, desencadeamento de hormônios, proliferação acima do normal ou abaixo do normal, ou não produção, condições imunológicas e também mutações genéticas que podem acontecer. Então, nesses fatores podem ter vários tipos de causas relacionadas e não necessariamente será uma causa específica que vai trazer o câncer ao desenvolvimento de uma célula cancerosa no corpo. Só para a gente ter uma ideia relacionada a algumas queixas dos pacientes, quando tem um câncer de mama, apresenta sintomas como calor, dor local, edema, rubor, alterações na areola do mamilo, pode acontecer também. Nesse sentido, pode aparecer a presença de nódulos, sensibilidade na saída de secreção, enrugamento ou endurecimento também da pele da mama. Se for no colo do útero, pode acontecer um sintoma de sangramento vaginal após relação sexual, sangramento vaginal intermitente, né? Sangra de vez em quando, uma secreção vaginal com odor muito fétido, dor abdominal associada a queixas urinárias, por exemplo, e uma localização de câncer, por exemplo, no cólon e reto, alterações referidas acima geralmente dos 50 anos de idade, anemia de origem indeterminada, perda de sangue, dor e massa abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, fraqueza e também uma fraqueza generalizada, o tenesmo. Bem, e relacionado também ao câncer de pulmão, os sintomas mais comuns do câncer de pulmão são tosse e sangramento pelas vias respiratórias. Nos fumantes, o hábito, o ritmo habitual de fumar, traz essa tosse habitual e também é alterado por crises em horários noturnos. A pneumonia repete de repetição, então sempre está tendo pneumonia também, além dessa tosse incomum para o paciente, que não tem muita origem, e a manifestação inicial da doença se caracteriza dessa forma. Fumante, tosse incomum para nenhum tipo de patologia, pode acontecer em qualquer horário do dia, não somente noturno, mas também durante o dia, pneumonias de repetição e, nesse sentido, vários tipos de processos de doença. Bem, trabalhamos nessa aula então o item 5 do seu material, que são noções de neoplasias. Acredito que você tenha compreendido esses processos todos desse ensino. Cabe agora o exercício em sala de aula, que é desenvolver ações de cuidados de enfermagem para esse tipo de paciente que esteja internado na clínica médica. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.